Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Glaucio Pitanga e eu sou seu professor de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar combinações simples. E eu trouxe uma situação-problema para vocês fazerem as suas próprias análises. O problema é: Paulo baixou um aplicativo de fotos em seu celular que disponibilizava 8 tipos diferentes de filtros de imagens. A tecnologia do software permite que Paulo possa combinar até 3 tipos de filtros diferentes, tornando suas fotos ainda mais atrativas. Portanto, quantos filtros o aplicativo disponibiliza para as fotos de Paulo? Tendo lido a questão, observamos então que o conjunto F, o conjunto dos filtros, é formado pelos filtros A, B, C, D, E, F, G e H. Esse problema nos permite pensar na existência de 3 casos. O primeiro caso, o caso mais elementar, é quando você escolhe um único filtro. Nesse caso, a gente tem 8 opções, que seria a escolha do filtro A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, ou H. No segundo caso, nós vamos agora escolher 2 dos 8 filtros. Então, para isso, vamos pensar inicialmente na seguinte forma. Imagine que eu criasse uma fila onde os 2 primeiros elementos da fila são os elementos escolhidos e os demais 6 elementos são os elementos preteridos. A gente poderia pensar inicialmente que cada fila formada iria também formar uma escolha de 2 filtros. No entanto, se você observar esses 2 exemplos, no primeiro exemplo você tem uma fila diferente formando uma mesma escolha de 2 filtros. Ou seja, pressupõe que você está escolhendo um mesmo filtro, só que contando 2 vezes essa mesma escolha. Se você observar o segundo exemplo, repare que os elementos preteridos também estão desordenados quando comparados com o primeiro exemplo. Mas você continua tendo a mesma escolha de filtros. Ou seja, você continua contando um mesmo elemento mais de uma vez. Isso pressupõe, portanto, a necessidade de dividirmos esse elemento, portanto, dividirmos 8 fatorial, pela quantidade de vezes que estamos contando o mesmo elemento. Então, vejamos. Primeiramente, a gente constrói o número de filas possíveis, já que inicialmente a gente pensou que o número de filas determinariam o número total de escolhas. Como são 8 elementos nessa fila, lembrando de permutação simples, a gente tem como resposta 8 fatorial. Mas lembre-se que existem filas diferentes que acabam determinando a mesma escolha feita. Então devemos dividir isso. E aí repare, essa divisão a gente tem que primeiro pensar nos 2 primeiros elementos que vão ser permutados e que formariam a mesma escolha. Portanto, 2 fatorial. E os 6 elementos preteridos, que também desordenados, ainda assim criam a mesma escolha. Fazendo essa continha, nós temos o 8 fatorial. É interessante que a gente leve até o 6 fatorial, porque isso vai me permitir simplificar, cancelar o 6 fatorial com esse 6 fatorial. Logo, no caso de escolher 2 filtros, a gente vai ter como resposta 56 sobre 2, o que nos leva a 28 possibilidades de escolha. Agora, no terceiro caso, lembre-se que nós vamos escolher 3 elementos e vamos preterir 5 elementos. Se a gente fizer uma analogia com o que acabamos de fazer no caso 2, percebemos que vamos continuar montando os 8 elementos da nossa fila inicial e a gente agora vai descontar os 3 elementos escolhidos e os 5 elementos preteridos. Lembrando com isso que 8 fatorial a gente vai levar até 5 fatorial, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, o 5 fatorial, a gente pode cancelar 5 fatorial com 5 fatorial, a gente pode cancelar o produto de 3 e 2 com 6 aqui em cima, encontrando como resposta 56. Por último, agora a gente pode pensar nos 3 casos. Vamos relembrar. O primeiro caso tratava de 8 hipóteses. Era mais simples, escolher um filtro. Somado agora
com as 28 hipóteses do caso 2, da escolha de 2 filtros. E, finalmente, 56, a escolha de 3 dos 8 filtros. Se nós somarmos 28 com 56, 84. Somado a 8, 92. Eis aí, portanto, a solução do problema. Generalizando, então, para um caso onde temos N filtros, dos quais P filtros serão escolhidos, temos que o total de possibilidades é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Onde P fatorial corresponde à correção da permutação dos números de filtros escolhidos, enquanto que N menos P fatorial corresponde à correção da permutação do número de filtros preteridos. Formalizando, definimos combinação simples como, dado um conjunto com N elementos, chama-se combinação simples dos N elementos tomados P a P a qualquer subconjunto com P elementos. Lembrando que subconjunto é um agrupamento de elementos aonde a ordem não é relevante. Se quisermos calcular o total de subconjuntos, portanto o total de combinação simples, a gente pode definir isso utilizando uma notação Cn,P igual a n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial, onde necessariamente P é um número que vai estar entre 0 e n, incluindo o 0 e o n. Acompanha comigo um exemplo no seu material. Suponhamos que existam 6 possíveis alelos diferentes no mesmo locus. São apresentados por A1, A2, A3, A4, A5 e A6. De quantos modos poderíamos combinar esses alelos? Nessa questão interdisciplinar, nós temos aqui 2 conceitos a tratar. O conceito de biologia, que diz que os alelos só podem se combinar em par, e o conceito matemático da combinação simples. Aqui nós temos 2 casos. Um primeiro caso onde a gente pode combinar 2 alelos iguais. Nessa situação, a gente só vai ter 6 possibilidades. No segundo caso, nós iremos combinar 2 alelos distintos, ou seja, nós vamos combinar dos 6 elementos, nós vamos tomar 2 deles. Pela definição, 6 fatorial sobre 2 fatorial, multiplicado por 6 menos 2 fatorial, portanto 4 fatorial. Para a gente resolver isso, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 2 vezes 1, dividido por 4 fatorial, cortou, cortou, 6 e 5, 30 por 2, 15 combinações de alelos distintos. Somadas 6 combinações de alelos iguais, chegamos à conclusão que teremos 21 combinações de alelos. Gente, a gente vai utilizar agora o GeoGebra. Eu fiz uma tabelinha onde a primeira coluna eu enumero os elementos que vão de 0 até 6. Aqui simulando uma combinação de 6 elementos no total. Na segunda coluna eu vou trabalhar com a combinação desses 6 elementos tomados P a P, onde P vai variar de 0 até 6. Então na segunda coluna eu vou encontrar o resultado dessas combinações. Perfeito? Eu já, para facilitar os meus cálculos, eu já fiz já a formulazinha no Word. E agora eu vou jogar esse valor aqui. E vou copiar e colar, encontrando, portanto, todas as combinações, começando com P0 e indo até o P6. Bom, agora eu vou selecionar essas 2 colunas e vou criar uma lista de pontos com o GeoGebra, criando, portanto, esse gráfico de elementos discretos, onde cada ponto vai determinar um par ordenada, onde o valor de x necessariamente vai ser o valor de P, variando entre 0 até 6, e o valor de y, a ordenada, portanto, é o resultado dessas combinações. Repara que há uma simetria em relação ao termo central, me permitindo concluir que os valores equidistantes a esse termo simétrico, a esse elemento central, eles determinam o mesmo valor de combinações, o que nos leva a concluir, a motivar, a combinação de NP a P vai ser igual à combinação de N menos P. Um forte abraço a todos, até a próxima.